encerra amanhã meia-noite. Eu quero relaxar um pouco. Posso ver o episódio do dia hoje? Você sabe se você pode, não vai? Posso. Amor, já começou? Ai, Já. Desculpa. Não tem problema não. Quer ajuda? Você quer ajuda? Eu estarei tempo na hora, tá? Não, esse aqui é mais. Então você cuida. Sim, pode deixar. Eu não vou também, tá? Seria bom tomar o xarope hoje. Agora mesmo eu faço. Boa noite. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fazer uma revisão do que a gente falou nesses últimos dias Esse aí pra mim está bom. sobre meditação. Então, resumindo, né? Meditação é observação. A meditação, ela vem... A contemplação, né? Ela vem do grego teoria, né? E teoria... Ela só surge a teoria através da observação, né? Então, é como se a meditação fosse um método científico para a gente explorar a natureza da mente, né? Explorar os pensamentos, a mente, como que funciona. Então, a gente vai observar os sentimentos, vai observar as emoções, observar os pensamentos, observar nossas relações, como que a gente se relaciona com as pessoas, porque no contexto da meditação está tudo dentro da cabeça, né? Então, a nossa vida está nessas relações, né? Como que eu me relaciono comigo, como que eu me relaciono com a minha casa, com com meus objetivos, com a minha vida, tá? Então, a meditação ela vai tratar desse assunto, né? A nossa relação com o mundo. E tem uma questão que é o seguinte, a gente não consegue parar de pensar, né? A gente pensa muito e esses pensamentos, em geral, eles são negativos. Eles chamam mais a nossa atenção, talvez por uma questão de sobrevivência, né? A gente precisa estar sempre atento para manter a vida, uma questão biológica e de sobrevivência. Então a gente está sempre na defensiva, né? Então a mente ela chama mais atenção a coisas negativas, coisas que podem impactar o nosso bem-estar. Só que na vida de hoje, né, se a gente considerar 100 mil anos para cá, talvez 10 mil anos para cá, né, na época da agricultura, 10 mil anos atrás, antes da agricultura, né, a gente vivia na floresta, então os perigos físicos eles eram reais, né? Então se vinha um leão, a gente ficava com medo, ficava estressado e fugia do leão, por exemplo. Hoje não, hoje com o desenvolvimento do neocórtex, né, o desenvolvimento da linguagem, os perigos reais se transformaram em imaginários. Então, a gente sente, o corpo continua sentindo, né, o estresse só de imaginar alguma coisa, né, um perigo. Então, é muito interessante utilizar a meditação para a gente observar isso e a gente perceber que nós não somos os pensamentos, as emoções, a gente conseguir ganhar uma distância, né, desse processo, tá? Então, como a gente está muito identificado, né, com essas historinhas que a gente conta, e a gente também é arrastado por essas histórias, porque a gente está acostumado a isso, né? Quando a gente vai meditar, a gente começa a perceber que nós não somos essas histórias, né? E a gente consegue se relacionar de uma maneira diferente com a vida. Então, meditação, para mim, está muito relacionada em perceber essas histórias e como que eu posso me relacionar com elas, tá? E aí a gente falou também da meditação, a essência, né, da meditação, para não complicar muito, é a gente estar atento, a mente perceber o que eu estou ouvindo agora, né? Ou seja, enquanto eu estou escutando, eu não estou sendo arrastado pelos meus pensamentos, né, pelas minhas histórias internas. E se eu for arrastado, eu conseguir perceber, aí eu volto para a minha atenção, na minha audição, por exemplo. Então a meditação ela tem esse aspecto de treinar a atenção. E
E não é algo que a gente faz em uma semana, em um mês, né? A gente vai fazer a vida inteira para fortalecer esse músculo da atenção. Eu estava lendo um texto aqui sobre meditação e um artigo que fala que os japoneses levam 12 anos para conseguirem fazer lá um arranjo de flores. Então a meditação é exatamente isso, né? Para criar esse hábito da meditação leva tempo, e para a gente começar a colher frutos, né, do processo de meditação também leva um tempo, né? É uma prática que a gente precisa criar. Então, resumindo, a meditação, a gente vai treinar a atenção para o nosso foco e a gente vai perceber que se distraiu, né? Então, a gente vai ter efeitos para aquietar a mente, vai ter efeitos ao longo da vida, né? Ao longo do dia a dia em relação a isso, né? E outras técnicas de meditação, elas vão tratar de perceber o corpo, né? Perceber os sentidos, treinar a atenção, tirar a energia do passado e do futuro, da mente conceitual, da mente que fica narrando, né? Cria as narrativas. Então esse é um rol de técnicas, né? Outro rol de técnicas é treinar a nossa relação, como que a gente vê o mundo, né? Então é perceber que aquela pessoa que eu não gosto, ela tem muito em comum comigo, né? Às vezes uma pessoa que eu tenho uma birrazinha lá, ela é muito parecida, né? Ela tem mais em comum do que de diferente, né? E talvez a gente quisesse que aquela pessoa me tratasse de uma maneira diferente, né? Só que eu nunca falei isso para ela, a pessoa não sabe, e a pessoa também age de acordo com o que ela aprendeu, com as experiências dela. Então, tem meditações que vão observar isso, né? Como que as pessoas agem no mundo, né? Às vezes eu vou em algum ambiente, será que eu sinto inveja, né? É olhar também para o lado sombra, né? Que a Lira falou no livro. A gente começa a perceber que nós podemos ser, inclusive, podemos amar uma pessoa e odiar aquela mesma pessoa, né? E ao mesmo tempo. Só que a mente, ela não aceita isso. A mente, ela precisa tirar uma foto e rotular. Ah, aquela pessoa eu amo, aquela pessoa eu odeio, né? E, na verdade, a gente o tempo inteiro... Isso está em fluxo, né? O tempo inteiro, está sempre mudando. E às vezes tem uma pessoa que a gente gosta, adora, e ao mesmo tempo ou naquele momento a gente gerou algum incômodo, né? Então a meditação ela vai tratar disso. Então esse é outro rol de práticas, né? Treinar a relação com a vida, se observar. A gente tem a bondade amorosa que a gente fez aqui, que é desejar coisas boas para uma pessoa. Então a gente... Lira, abre a porta pro gato sair. Tá desesperado. Então a gente deseja coisas boas para uma pessoa, né? E a gente vê como que a nossa mente fica, né? Tem práticas que a gente observa, às vezes, algum amigo, alguma pessoa e fica alegre por ele ter conseguido alguma coisa. Então, às vezes, tem até uma pessoa que a gente não gosta muito, mas ela conseguiu conquistar alguma coisa. A gente pode observar uma alegria, né? Em ela ter conquistado aquilo. Então, a gente vai treinando essa questão da alegria também. A gente treinou aqui, a gente não treinou alegria, mas a gente treinou a apreciação, que é dar valor pelas coisas que a gente já tem. Então, a gente contemplou o nosso corpo, né? Contemplou os sentidos físicos, a capacidade que a gente tem de simplesmente observar a natureza, observar os filhos, a capacidade de locomover. A gente está em casa agora, né? Tem uma casa confortável. A gente observou também que a nossa vida não está isolada, né? A gente depende dos outros. Então, o lixeiro, a água encanada, a eletricidade, tudo depende de pessoas que a gente nunca viu, né? Às vezes nunca trabalhou, nunca viu essas pessoas, não conhece. E essas pessoas mantêm a cidade funcionando para que a gente possa viver, né? A comida que a gente come também, a gente não conhece quem plantou, não sabe quem colheu, não sabe quem cuidou da logística, como que chegou no supermercado ou no sacolão. Então existe uma rede de pessoas trabalhando por trás para sustentar a nossa vida, né? Então a nossa vida depende de todo mundo, depende do planeta também. A nossa vida é rara, então a física, estava escutando o Marcelo Gleiser, que é um físico, e ele estava falando sobre o universo e tal, cosmologia, dizendo que a vida na Terra ela é muito rara, né? Então, para haver vida aqui na Terra tem que ter condições ideais. Então, isso também é uma prática de meditação que a gente pode fazer
e ver o que acontece com a gente quando a gente faz isso, né? E hoje eu queria fazer uma prática que é a base da meditação. Meditação é observação, e no caso o tema é observar a mente. A mente onde acontecem os pensamentos, as emoções, as reações emocionais, as narrativas internas, né? Essa mente, ela não para de pensar. Ela foi que nem um copo d'água, né? Ele foi chacoalhado ali, aquela poeira, aqueles pensamentos, eles estão nos arrastando, nos confundindo o tempo inteiro. Então a gente vai treinar, dar uma pausa nesses pensamentos. A gente não vai pausar os pensamentos, a gente vai treinar, observar os pensamentos. A gente vai acalmar o corpo. E essa poeira vai sentar no fundo do copo, vai decantar. E aí vai dar uma paz maior. Esse é o efeito colateral da meditação, né? Ter uma mente mais clara. Mas como que a gente consegue sustentar essa observação, né? Eu só vou conseguir observar a mente por mais tempo, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, se eu estiver relaxado. E hoje, na sociedade que a gente vive, a gente nunca está relaxado, né? Então, eu queria fazer uma prática de relaxamento agora, que a gente pode fazer antes de dormir, ou depois do almoço, sei lá, qualquer momento do dia, né? Mas pode ser uma prática antes de dormir, que a gente deita, pode ser numa superfície plana, pode ser no chão, coloca um tapetinho de yoga ou numa toalha, né? Um colchãozinho mais duro, e a gente deita de barriga para cima, abre um pouco as mãos, assim. Então, se vocês quiserem fazer agora essa prática, vou pedir para que vocês deitem de barriga para cima. E aí, ao deitar, a gente pode respirar profundamente. E a gente vai soltando todas as tensões. A gente deixa que a nossa atenção percorra todas as sensações do corpo, como se fosse um perfume de uma flor que preenche uma sala. A gente deixa a nossa atenção percorrer todo o contato do corpo com o chão. A gente traz atenção para essas sensações do contato com o chão. Então a gente percebe a gravidade atuando no nosso corpo. A gente pode soltar a musculatura do rosto. A gente observa em volta dos olhos se há alguma tensão, vai soltando. A gente solta a musculatura da mandíbula. A gente pode abrir um pouco a boca para relaxar. A gente solta a língua, relaxa. Solta a testa. Solta o couro cabeludo. Deixa que a gravidade puxe todos os músculos para o chão. Relaxa o globo ocular. E com o seu olho, com seus olhos internos, vocês vão percorrendo as sensações da cabeça com o chão, do pescoço.
e vai soltando o que der para soltar. Soltando os ombros. Soltando os braços, as mãos. Soltando o tronco. A gente pode soltar o abdômen respirando profundamente, soltando na expiração. A gente relaxa todo o tronco, os glúteos, as pernas e os pés. Se houver necessidade de se mexer, a gente se mexe. Não há necessidade de haver desconforto. Quanto mais relaxado a gente estiver, mais a nossa atenção vai estar clara e mais imóvel o corpo estará também. Mas não há necessidade de deixar o corpo desconfortável. A gente observa agora a fala interna. Nós não estamos em silêncio nesse momento, mas o discurso interno segue. As vozes internas, os diálogos. E a gente solta qualquer diálogo interno, qualquer preocupação. A gente pode simplesmente observar as narrativas, não há necessidade de reprimir nada. Os pensamentos vão surgir, as imagens. A gente simplesmente as observa e solta. A gente não dá continuidade para a narrativa, não dá energia para as histórias. A gente só as observa. Quando a gente perceber que está entrando numa história, talvez numa lista de coisas para fazer, ou num julgamento de certo ou errado, a gente solta essas ideias e volta a atenção para o corpo, para as sensações do corpo com o chão. A gente observa se houve alguma tensão, se alguma tensão se formou, e a gente solta. A mente, ela é confusa. Ela produz muitos pensamentos. Por força do hábito, nós sempre estamos agitados. Então a gente traz atenção para o corpo e relaxa. A gente deixa a respiração livre, sem controle. A gente deixa o corpo respirar, ele sabe o que faz. Então a respiração pode estar curta, pode estar longa, a gente deixa, só observa. A gente observa o corpo como se fosse de uma outra pessoa.
observando ele respirar, deixando que a atenção saia da região da cabeça e se espalhe pelo corpo, observando a respiração. Se você quiser relaxar ainda mais a musculatura interna, você pode ir até o osso e sentir o osso do corpo, os ossos. Os ossos da mão, os ossos dos braços. E percorrendo todo o corpo, da cabeça até os pés. Deixando o corpo relaxar mais e mais. A nossa mente vai acompanhando a nossa atenção, enquanto a gente escaneia o corpo todo. A gente pode também trazer uma intenção de cultivar o bem-estar com essa prática. De estar trazendo bem-estar para o corpo e equilibrando o corpo e a mente. Quanto mais você se familiarizar com o seu próprio corpo, mais fácil vai ser para perceber no dia a dia as tensões, as emoções, o que te agrada, o que não te agrada. O corpo é mais confiável que a mente. Repouso por alguns instantes no corpo, nas sensações do corpo. Entregue tudo para o chão, para o elemento terra de firmeza. Não retenha nada, relaxe.
E a gente, aos poucos, a gente vai mexendo o corpo, mexendo as extremidades do corpo.
E a gente vai voltando, encerrando essa prática. Então é isso. Espero que vocês tenham relaxado, aproveitado. E o relaxamento ele é fundamental, né, para todas as relações, para treinar, né, se observar, observar o corpo, observar a mente. A gente precisa relaxar. Então, à medida que a gente vai se familiarizando com isso, vai treinando, relaxar, soltar, a gente vai se acostumando e vai colhendo os frutos, né, ao longo do dia, vai se percebendo mais. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. E até o próximo encontro.